Vamos lá ao nosso segundo tempo de aula, aqui no seu UMEC, o seu universo do mecânico, e prestem bem atenção nessa figura, pessoal. Observem aí o sensor de rotação fixo na lateral e a roda dentada girando. Ela se movimenta exatamente junto com o virabrequim. Agora, claro, né? Olhando por trás do motor, né? Na posição do volante do motor, ela gira para a esquerda, né? Sabem disso, né? Porque o motor olhando de frente, sempre ele gira para a direita. Pelo menos é a maior parte dos motores. Tem motores que é o contrário, né? Mas na linha Volkswagen, ele gira para a direita. Como eu estou olhando por trás, ele gira para a esquerda, ok? Por isso tem a setinha aí embaixo mostrando para a esquerda. Notem que esta roda dentada, que faz parte lá do flange traseiro e está prensada no eixo virabrequim, ela tem como se fossem 60 dentes. Mas faltam 2, justamente para o módulo fazer o sincronismo, ou seja, saber que a falta dos 2 dentes é para reiniciar a contagem. Então ela conta 1, 2, 3, 4, até o 57, 58, não vem o 59, 60. Aí ela começa de novo, 1, 2, 3. Observem agora essa linha pontilhada, cortando a roda dentada ao meio. Estão vendo? Pois bem, ela mostra onde é o PMS. O ponto morto superior dos cilindros gêmeos 1 e 4 e gêmeos 2 e 3. Observem que, obviamente, se o motor é 4 cilindros, né, a distância entre o PMS do 1 e 4 em relação ao 2 e 3 vai ser de quantos dentes? Vai ser oposto. Quantos dentes vai ser a diferença entre um PMS e o outro? Se a roda dentada teria 60 dentes, se é oposto, a diferença é 30 dentes. Então, a roda dentada, na contagem que a ECU faz pelo PMS, sabe que o PMS dos cilindros da ponta 1 e 4 é no 14º dente. Bom, então é óbvio, né? Se é no 14º dente, o PMS do segundo e terceiro cilindro vai estar que lado? Vai estar do outro lado. Então, se é 14º, o outro é 44º. Então, os dentes que mostram PMS 1 e 4, 2 e 3, 14 e 44. Sempre saindo, né, à direita, né, do espaço de 2 dentes da roda dentada. Entenderam bem essa figura? Então o sensor fica paradinho, conforme o dente passa, ele gera um sinal elétrico, uma onda quadrada. Vamos ver já já, é só positivo, não oscila para o negativo, não é indutivo. Aqui é sensor Hall, ok? Vamos lá. Falar sobre o PMS. O PMS é determinado pela contagem que a ECU faz entre os sinais recebidos, sendo determinado em 14º, é o PMS do primeiro e quarto cilindro, 44º é o PMS do segundo e terceiro. Então, de 60 dentes possíveis, com a ausência de 2, totalizando 58 dentes ou 58 sinais. Então é assim, pessoal. Sempre o 14º dente é PMS 1 e 4. 44º dente é PMS do segundo e terceiro nessa motorização. Isso quer dizer o quê? Que se o PMS, o ponto morto superior, é no 14º dente, e o módulo tem que adiantar a ignição em 10 graus, o que o módulo faz? 10 graus antes do PMS, que é o 14º dente, solta a ignição.
15 graus tem que adiantar o ponto em relação aos cilindros 2 e 3. Tá bom. Então, 15 graus antes do 44º dente, que é o PMS do segundo e terceiro, solta a centelha para aquele cilindro. Pessoal, é esse o raciocínio. É assim que esse trabalha. Nesse sentido de PMS. Então, uma coisa é rotação. Rotação, ela conta os dentes. PMS, ela sabe que 14º e 44º são os PMS do primeiro e quarto cilindro, segundo e terceiro cilindro. Belezinha? Compreenderam bem o que é o PMS com essa figura? Beleza? Então vamos agora à figura, né? Eu só vou voltar a figura do PMS para vocês, tá? Compreenderam bem que a roda dentada ela gira para a esquerda, né? Porque ela está aqui ó, na parte de trás do motor, né? Ela gira para a esquerda, não é para a direita. Para a direita, gira a polia dianteira do motor, a correia dentada. A roda dentada está lá atrás, né? Olhando ela de frente, ela gira para a esquerda, tá? Olhem aqui, ela, né? Só um exemplo de marca, tá, pessoal? Existem várias marcas no mercado, tá? Está aí a ferramenta para sincronismo do eixo virabrequim em relação à roda dentada. Observem, temos ali ó, 2 parafusos sextavados que vão entrar exatamente aonde? São 2 parafusos e mais um pino. Vão encaixar na parte do virabrequim, né? Então, eu tenho que tirar o câmbio, tiro a embreagem, tiro o volante. Podem ver. Esse parafuso sextavado, esses 2 vão rosquear onde? No volante do motor. E não dá para pôr em qualquer lugar. Por quê? Os parafusos do volante são fora de centro. Obviamente, já está posicionado aí para você não ter 2, 3, 4 opções de montar essa ferramenta. Ela só encaixa numa posição. Tá? Bom, antes de encaixar a ferramenta, eu tenho que saber qual é a marca do retentor, da flange traseira. Ó. Está lá, ó, Freudenberg, BRU, Corteco no G4. Do outro lado, a posição Sabó, Corteco, G5. Ou seja, se é uma geração 4, uma geração 5. Estão vendo esse pininho aqui na parte de baixo da tela do vídeo? Tá. Ali é um parafusinho roscado, com a mão mesmo. Você tem um local aí e um local do outro lado. Então, de acordo com a marca do retentor e a geração do veículo, né, nesse caso do Voyage G5, você vai colocar o pininho naquele lado. Tá? E aí, essa ferramenta eu vou encaixar já guiando o flange traseiro aqui, ó, nessa posição. Entenderam agora? Então, eu vou rosquear os 2 parafusos do volante, já apontar o pino guia na engrenagem, e aí, tá centralizado? Tá? É só ir apertando por igual os 2 parafusos. Quando chegar no final, que encostar a ferramenta no virabrequim, a roda dentada vai estar prensada na posição correta. Pessoal, não importa a posição que está o virabrequim. Usando a ferramenta, vai encaixar na posição correta. Porque aquele parafusinho guia vai pegar onde? Ó? Naquele furinho ali, ó, da roda dentada. Não tem erro. Entenderam? Não tem erro. Tá? Agora, quando você não tem a ferramenta, vai ter que colocar o motor em PMS e aí mirar a posição ali e que coincida o 14º dente da roda dentada no sensor, mas pode dar uma mexidinha. Não fica legal. Não fica legal. Tá? Com a ferramenta, você fica ali, ó, pumba, preciso, tá? Muito bem. Vamos lá, tá? Falar mais detalhes agora, né, sobre esses sensores da aula de hoje. Então já abordei
o sensor de rotação, a ferramenta. Agora vamos para o sensor de fase do motor, né? Ó, está aqui, ó, lá no comando de válvulas, do lado da bobina, bem na tampa superior do motor. Facinho localização, né? Bem simples, tá? Falar sobre ele, sobre um outro sinal, um outro sensor também importante, sensor de fase desse motor. Diferente de rotação em PMS, né, de rotação em ponto morto superior, esse sensor determina a fase do motor através de sinais elétricos gerados pelo seu Hall, né? É um sensor Hall também, com base na variação dos dentes do comando de válvulas do motor. Aí a importância de estar montada sempre correta a correia dentada, pessoal. Olhem o comando de válvulas desse motor, ó. Temos aí, ó, os mancais, né? E os cames. E lá atrás, ó, 4 dentes. Estão vendo, ó? 4 dentes. É ali que entra o sinal de fase desse motor. Ou seja, o sensor de fase está montado bem na direção desses 4 dentes. Tá? Está aí a função dele. Vamos lá. Comando de válvulas. O sensor fica fixo na tampa superior do motor e o elemento gerador é o próprio comando de válvulas. Esse cruzamento de informações e contagem de dentes permite a injeção de combustível sequencial, permite um mapeamento mais adequado, né, da injeção, da ignição, tá? Porque eu começo a mapear a ignição cilindro por cilindro. Atraso ponto, cilindro por cilindro. E a injeção, cilindro por cilindro. Por quê, pessoal? Os 4 cilindros do motor nem sempre têm o mesmo rendimento. Nem sempre eles estão com a mesma temperatura. Vocês concordam comigo que os cilindros do centro, né, o segundo e o terceiro, tendem a aquecer mais, enquanto que os da ponta, o primeiro e o quarto, tendem a dissipar mais o calor? Existe isso, né? A própria admissão do ar, né? Por mais que seja desenhado coletor de admissão, o fluxo para o segundo e terceiro cilindro é menor. Né? Desculpa, o caminho é menor, enche mais fácil de ar. O fluxo de ar para os cilindros da ponta 1 e 4 é um caminho um pouquinho mais longo, enche menos. Né? Então, há variáveis de cilindro para cilindro. Quando você tem o sensor que dá esse sinal de fase para o módulo personaliza. Fica uma coisa mais personalizada, tá? Aqui em destaque, né, ó. Ó o destaque, ó. Um parafusinho 6 milímetros e o sensor fixo na tampa superior do motor. Vamos às suas ligações. São 3 fios no sensor de fase. Pino 1, B62, ligado ao positivo. Pino 2, fio de resposta, tá? Sinal da ECU. Pino 3, B54, é o aterramento do sensor. Positivo, negativo e o pino central é a resposta. Agora, vamos prestar atenção neste gráfico na telinha de vocês, ó. Ó, isso já foi tema aqui na própria Mac, né, ó. Pode ver que até o slide é daqui do seu universo do mecânico, tá? O que nós temos aí? Um gráfico de osciloscópio de 2 canais, mostrando em verde o sinal do sensor de rotação do motor. Em amarelo, o sensor de fase. Vamos prestar atenção no verde primeiro. Observem que os sinais são em onda quadrada, são bonitinhos. Não é, né, senoidal ou dente de serra. Não, ó. Ele sobe, vai, desce, vai, sobe, vai. É bonitinho o sinal, porque é um sinal digital.
observem, né, não dá para ver na tela e contar, né, durante a aula, mas teremos ali, ó, 60 dentes. Na verdade, temos 58. E aquele espacinho do verde ali é a ausência dos 2 dentes. E aí, se a gente conseguisse contar aí, ó, para vocês verem, vemos o que, ó? Que a distância, né, na contagem de dentes, nós temos o 14º dente para iniciar a ignição e depois o 44º dente. Temos o que? Uma distância entre um sinal de fase e o outro, tá? O equivalente a 30 dentes. Pessoal, é essa tela aí, ó, é essa configuração de rotação e fase, esse sinal verde e o sinal amarelo, que é o do fase. Note que o do fase, ó, é um dentão, né? E é bem espaçado entre um e o outro, porque são só 4 dentes, né? Nós temos a configuração da injeção sequencial e o controle da ignição também individual, tá? Então, testes, ó. A variação do sinal do fase pode ser medido também em frequência, 13 Hz em marcha lenta. Mas o sincronismo entre os 2 sensores pode ser vista, né, em tempo real em osciloscópio de 2 canais simultâneo. Mas é assim, se você usou a ferramenta no virabrequim, correia dentada certinha, não tem como dar errado. Não tem. Vai bater certinho um com o outro. Eu quero comprovar isso, aí eu tenho que olhar com o osciloscópio. Tá ok? Belezinha. Muito bem. Aí na telinha de vocês, ela, né, a ECU Marelli deste sistema. E vamos a mais uma dica. Esse modelo de sistema é possível funcionar o motor apenas com o sinal de fase, mas tem limitações, né? Para um funcionamento comum, é possível até desligar a rotação para efetuar alguns testes básicos, mas o carro fica bem amarrado, tá? Perguntinha antes do nosso plantão de dúvidas. Temos muitas falhas no sensor de rotação do motor? Lá no sensor? Resposta, né? Não. O sensor em si, que é pequenininho, o sensor de fase também, é muito difícil. A maior parte dos defeitos são colocados após a manutenção do motor, quando é trocado o flange traseiro e não se usa a ferramenta. Tá ok? Muito bem, alunos do universo do mecânico, vamos lá. Retornando com o nosso plantão de dúvidas aqui no seu MEC. O Rony Godoy, lá de Timóteo, Minas Gerais, está perguntando: professor, se o veículo utiliza um anel magnético, posso substituí-lo pela roda dentada, juntamente com o seu retentor traseiro do motor, sem mudar o sensor de rotação? Não. A recomendação é assim: se usa a roda dentada, mantenha a roda dentada. Se usa o anel magnético, utilize o anel magnético, tá? Isso é recomendação da montadora, tá? Para não ter diferenças, tá? Então, evitar a troca, ok? José Almir de Alencar: professor, qual scanner, né, da ECU para conseguir ler o sinal do sensor de rotação? Bom, os scanners que se comunicam com o módulo, esse é o módulo Marelli, né, um módulo bem simples de comunicação, eles vão ler rotação do motor, tá? Facilmente. Eduardo Pereira: quando a roda do sensor de rotação é dentada, o sensor conta os dentes, mas tem aplicações que a roda é lisa. Como que é feita a leitura neste caso? Isso funciona exatamente igual a anel de ABS. Você não tem freios ABS que tem roda dentada, tem freios ABS que não tem a roda dentada. É usado, né, a capa lateral do rolamento. Já viram isso? É muito comum hoje em dia, né? Como acontece? Ali você tem uma polarização. Então, tanto aqui no virabrequim, né, da linha Volkswagen, quanto no ABS, uma polarização. Positivo e negativo, positivo e negativo, positivo e negativo. Tá? E aí o sensor
HAL faz essa contagem, tá? Então, só muda a tecnologia aplicada, mas a precisão é a mesma, tá? Pedro Jerônimo está falando que ontem, na aula, quando foi, na aula de terça-feira, desculpa, né? Ele foi sorteado na promoção da camisa da Copa, ele estava no banheiro, não ouviu o que eu disse. Ô, Pedrão, é só pegar o finalzinho da aula de novo, tá lá gravada, né? O pessoal do MEC, né, já está encaminhando a sua camisa da seleção brasileira, aí um presente da Valclay, pelo que o Diego falou, amanhã já vai pelo correio, né? Os outros contemplados já receberam o presente, tá? Magno Bertoldi, professor, então a única coisa que vai mudar do G4 para o G5 é a furação do virabrequim? Isso, a ferramenta é a mesma. Você usa a mesma ferramenta. E ela tem lá as marcações pela marca de retentor e pelo tipo de geração, tá? Felipe Donini, professor Scopino, quando o carro marca lá no painel 1000 giros por minuto, são 1000 giros do virabrequim ou do comando de válvulas? Bela pergunta, hein? Então você está lá, todo contagiros do motor, ele marca a rotação do motor. O que é a rotação do motor? É a volta completa do motor. Lembrem-se, para o motor dar uma volta completa, o comando de válvulas dá uma volta e o vira duas. Podem ver que a engrenagem do comando é desse tamanho e do vira é a metade, tá? Então, quando aparece no painel, no contagiros ou no scanner, que o motor está a 2000 giros, lá no painel, 2000 giros, no scanner, 2000 giros, o comando de válvulas está a 2000 giros. Espera aí. E o virabrequim? 4000 giros. Entenderam? Porque se o comando dá uma volta, o vira dá duas. Então, se marca 2000 no painel, o virabrequim está com só isso. 4000 giros de rotação. Tá ok? Juliano Ferreira de Freitas. Olha que pergunta legal. O vazamento de óleo pelo flange traseiro, né, o retentor traseiro do motor, causa mau funcionamento na injeção? Não. Óleo, água, umidade, como é com campo magnético, como é, né, um sensor HAL, a não ser que seja de metal, né? Dente amassado piora o funcionamento do motor, com certeza, mas vazamento de óleo, água, areia, terra, não afeta em nada. Pó da embreagem, não afeta em nada. Só o que vai afetar, literalmente, é metal ou, como falei, dente amassado. Belezinha? Muito bem. Então, espero que tenham gostado bastante da aula de hoje. Usem esse conhecimento. Lá na frente, quando tiver dúvida em algum carro, reassista a aula, vejam a ferramenta para entender como funciona o sensor de rotação, PMS e fase desse motor. Ficamos por aqui. Próxima quinta-feira veremos sensor parte 2. Um abraço a todos e até a próxima aula. Olá, sou Thiago Henrique, faço parte do departamento técnico da Valclay e hoje a Valclay traz mais uma dica para vocês reparadores. Olá, amigos da UMEC. Hoje eu vim falar de um problema que é bem comum nas oficinas, porém, alguns reparadores ainda têm uma certa dificuldade, né, na solução desse problema. Ocorre o seguinte, na câmera da carcaça da válvula termostática da linha Zetec Rocan, né, quando há um entupimento do radiador do sistema de aquecimento, né, ou mesmo vazamento do próprio radiador, né, o mecânico acaba colocando tampões nas saídas do aquecedor da carcaça, né, e isso é errado. A câmera primária dessa carcaça, ela está ligada diretamente com a câmera secundária. Fazendo isso, tampando essas saídas aqui do ar quente, você está retardando o tempo de abertura da válvula, né? Isso provavelmente vai causar um aquecimento maior do motor e um desajuste, né, na abertura da válvula, né? O correto é fazer a manutenção
trocando o radiador do aquecedor, mangueiras, o procedimento necessário realmente para sanar o problema. E não colocar tampões na saída do aquecedor, que isso vai gerar um problema maior ainda. O veículo vai sair da sua oficina e vai retornar daqui uns dias com uma temperatura do carro lá em cima e você vai ficar sem saber o que é. Quando na verdade é só remover os tampões e fazer a manutenção certa, que é o sistema do aquecimento do carro. Ok? Essa foi mais uma dica da Valclay, né? Qualquer dúvida, entre no nosso site ou no contato pelo telefone. Obrigado.